6h43, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso de hoje. E ontem aconteceu a primeira reunião de transição do governo de Amazonino Mendes para o do governador eleito Wilson Lima. O que mais preocupa neste momento são as finanças. A reunião foi no anexo da Secretaria da Fazenda, no Aleixo. Não por acaso, a primeira tarefa da equipe de transição é conhecer os números atuais da Cefaz, indispensável para entender a saúde financeira do Estado. A comissão do governador eleito, Wilson Lima, é composta pelo vice-governador eleito, Carlos Almeida, o deputado estadual Luiz Castro e o advogado Acran Esper Júnior. Do lado de Amazonino Mendes estão o secretário da Fazenda, Alfredo Paes, o secretário de Saúde, Francisco Deodato, e o secretário da Casa Civil, Arthur Lins. A equipe do atual governo não deu previsão do quanto vai ficar em caixa para a próxima gestão, mas prometeu entregar as contas equilibradas. Está com a situação fiscal tranquila e trabalhando com fluxo de caixa, que é mais importante, programando as suas despesas principais para encerrar o ano dentro desse equilíbrio. A comissão do novo governo diz que a prioridade nesse momento é garantir a manutenção dos serviços de saúde e educação. O vice-governador eleito não falou sobre criação ou extinção de secretarias. Prometeu investigar contratos com indício de sobrepreço e até se foi ultrapassado o limite prudencial de gastos pela gestão atual. Ultrapassar esses limites implica em sanções para o próprio Estado, inclusive na proibição de contratação de convênios, o que para a gente não é saudável. O acompanhamento na comissão de transição vai permitir verificar como é que está o nível de comprometimento do Estado real e desenhar uma política que nós queremos fazer de valorização para o servidor público no ano que vem. E essa reunião é um passo muito importante, né? Porque é a partir daí que vai se saber como de fato o governo está, né? Não o que se diz, mas de fato como está nos papéis, nos contratos, nas finanças, nas contas todas, e passar tudo isso para o novo governo. E isso é uma obrigação legal, é preciso que a equipe que vai entrar monte uma equipe de transição para tomar conhecimento de tudo, e a outra, o governo que está saindo, precisa montar também a sua equipe para repassar todos esses dados para que não atrapalhe a governabilidade a partir de 1º de janeiro, né? Para que o Estado não precise encerrar ou deixar de pagar nenhum tipo de contrato. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia e vem comigo, vamos conversar com o Emanuel Cardoso, que está na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia. Bom dia, Adriane, bom dia quem está te assistindo pela tela da TV A Crítica. Você lembra que a gente comentou essa semana do salário do trabalhador, que no ano que vem vai aumentar 12 reais? Lembro mesmo. Aí tudo está aumentando, gás, gasolina, todas as outras coisas que não corresponde a esse pequeno reajuste. Exatamente. Em compensação, o Congresso Nacional aprovou ontem o reajuste dos ministros de 33 para 39? Um pequeno reajuste, Adriane Diniz, de R$33 mil, 33,77, né? 33.700 para 39.200. É quanto os ministros do Supremo Tribunal Federal devem ganhar, passar a receber a partir deste ajuste aprovado pelos senadores. Agora, de acordo com o presidente da Casa, do Supremo, existe orçamento para isso, Adriane Diniz. Eles têm orçamento para cobrir esse impacto. O problema, Adriane, como você mesmo, eu já vi você noticiando isso aí mesmo no Manhã no Ar, é que o salário do ministro do Supremo é referência para os outros salários, para o salário de todo mundo que está abaixo, inclusive da classe política, que pode equiparar os salários com base na legislação, é claro, né? Cada um tem a sua porcentagem, mas todo mundo pode também aí fazer o seu reajuste salarial, já que os ministros do Supremo podem, já que eles receberam, e aí a previsão é de que isto envolva o impacto nas contas públicas de mais de 6 bilhões de reais, Adriane Diniz. Aí a gente se pergunta, mas o trabalhador, R$12 de aumento, né? Por que a conta não é a mesma para um ou para outro? Onde é que está a isonomia? Onde é que está o direito igual? Onde é que está a paridade nisso tudo, Adriane? Por que não condiciona também um salário mínimo ou então o índice de inflação para ser o fator determinante para aumentar o salário? Que aí ia passar para 1% somente, aí passa para 16%. É complicado pelo efeito cascata do princípio da simetria.
quando aumenta lá dos ministros, aumenta de todo o parlamento, aumenta dos juízes de primeira instância, os juízes daqui do Amazonas e dos demais estados também vão poder ter esse reajuste, servidores do judiciário. E aí, quando aumenta lá na Câmara Federal, aumenta também na Assembleia Legislativa. O salário de um deputado estadual é normalmente 75% do valor de um salário de um deputado federal. E aí o salário do vereador de Manaus vai ser 75% do salário do deputado estadual. E quem paga? Eu, você de casa, Emanuel, nós, a população que tem R$12 de aumento no salário mínimo, que passa a pagar esse valor aí de 39 mil. Ontem eu ouvi declaração do presidente eleito, o Bolsonaro, dizendo que isso não era a hora, que não era para se discutir essa questão, que não é hora de dar esse reajuste, que o impacto seria muito grande. Mas o que aconteceu foi que o atual presidente da Câmara de Deputados botou lá em regime de urgência, ele que sequer foi reeleito, botou lá em regime de urgência essa votação que conseguiu uma votação bem expressiva. E há um detalhe que é preciso deixar muito explícito. Muitos desses deputados, muitos desses parlamentares que votaram a favor, estão bem enrolados com a justiça. E o caso deles, por ter foro privilegiado, vai para a STF mesmo, vai para a justiça, para as instâncias superiores. Então, é normal que eles queiram agradar, né? É uma moeda de troca, né? É o tipo de coisa que acontece no Congresso agora no apagar das luzes, sobretudo quando muitos já não têm mais compromisso em relação à opinião pública, já não estão preocupados com a opinião pública porque perderam o mandato, mas é algo que, infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas, muitos eleitores têm memória curta, daqui 4 anos vão esquecer desse tipo de decisão, mas a informação hoje em dia está fluindo mais rapidamente. É possível que isso fique sim na memória da população, porque não tem lógica, Adriane, essa disparidade nos reajustes. Só fazendo uma correção, na verdade a aprovação foi no Senado, né? E aí consegue aprovação já para que vá a sanção do presidente Michel Temer, e a gente vai aguardar para ver se de fato ele vai se concordar, né, com esse reajuste aí. A gente fica preocupado com o que está por vir. E falando ainda em parlamentos, vamos falar do parlamento municipal aqui em Manaus. Os vereadores estão mudando meio que o protocolo, a sequência das coisas, para votar logo a mesa diretora. Tem mais gente preocupada com o que vai acontecer no ano que vem, quem vai ser presidente, vice-presidente, quem vai compor a mesa e as comissões, do que em votar a Lomã, por exemplo? Exatamente, Adriane. Existe aí um projeto de emenda à lei orgânica do município, que é a Lomã, que quer adiantar a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus agora para o dia 3 de dezembro. De acordo com o presidente da casa, o vereador Wilker Barreto, a intenção em fazer isso não é beneficiar A ou B, nas palavras do presidente, e sim criar um período que ele chama de transição de 30 dias para que a nova gestão, para que a nova mesa diretora tome conhecimento da situação da casa e saiba como os trâmites ocorrem no Legislativo Municipal. Ele coloca como exemplo o momento em que ele e a equipe dele assumiram a Câmara, em que eles precisaram de um tempo para adaptação, e a ideia seria justamente essa: antecipar o processo, fazer a Câmara de Manaus o primeiro parlamento municipal no país a promover esta mudança, e isso está tramitando em caráter de urgência lá pela Câmara Municipal de Manaus, Adriane. Tem gente querendo se garantir no poder, né? Principalmente porque ano que vem, apesar da eleição não ter sido municipal, há uma mudança substancial no parlamento, né? Aí, porque vários vereadores vão deixar de ser vereadores, viram deputados, tem até senador, e aí muda muito essa composição. E aí já vai ter que haver uma nova articulação. Tem gente que está querendo se beneficiar logo de antemão e quebrando todos os ritos e protocolos, inclusive de uma lei que já existe, mudar em regime de urgência para se auto-beneficiar. É preciso que a gente fique de olho, que você, eleitor, também fique de olho, saber o que o seu vereador está fazendo por lá. É engraçado que quando se tem interesse as coisas mudam muito rapidamente, né, Adriane? Né? De acordo com as conveniências. Venha nós. Vamos falar agora de Brasília, quem esteve por lá, quem está por lá é o governador eleito Wilson Lima, do PSC. Ele teve encontro ontem com o filho do presidente Bolsonaro, né, o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal.
Exatamente. E na pauta, assuntos que realmente preocupam o estado do Amazonas, como Zona Franca de Manaus, o estado, a infraestrutura do estado, principalmente a questão das rodovias, né, as BRs 319, 317, 307, que são problemas de infraestrutura que o governo depende do governo federal para resolver, e a segurança pública, que aí já não é mais só um problema do estado do Amazonas, já é um problema nacional. Esta foi a pauta levada pelo governador eleito Wilson Lima para o filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. E durante esta reunião, Eduardo assegurou para Wilson Lima o compromisso do pai dele para com a Zona Franca de Manaus, que, nas palavras de Eduardo Bolsonaro, é o compromisso também com a preservação da Amazônia. E, segundo ele, o pai dele, o presidente eleito, está sim comprometido com a manutenção, com a preservação, com o modelo Zona Franca, que é constitucional, é um modelo constitucional. Existe, então, esta primeira informação. Eduardo Bolsonaro também assegurou o encontro entre o governador eleito com o presidente, que até então ainda não reuniu com outros governadores, né? Ele esteve em Brasília participando, Jair Bolsonaro esteve em Brasília participando da solenidade de comemoração aí da Constituição, teve encontros com o presidente Michel Temer e outras autoridades, mas ainda não conversou com outras lideranças. O Wilson Lima também, em Brasília, Adriane, reuniu com a liderança do partido dele, do PSC, juntamente com um colega governador, também o Wilson, né, o Wilson Witzel, lá governador do Rio de Janeiro, senadores e outros candidatos que foram eleitos pelo partido. E na pauta da reunião, o principal assunto, segurança pública, né? E o partido, os correligionários lá alinharam as pautas, enfim. Esta foi a agenda do governador eleito Wilson Lima lá em Brasília, e ele permanece nessa quinta-feira em Brasília, Adriane. Olha, e qualquer apoio ali na Câmara Federal é muito importante, principalmente de alguém que tem uma votação expressiva, porque a gente, dos mais de 500 deputados, temos somente 8. Então, qualquer votação, quanto mais aliados tivermos, melhor, né, Manuel? Exatamente. E nesse momento que existe uma preocupação muito grande por conta das mudanças, e é natural toda vez que se anuncia mudanças, e aí a gente deve encarar mudanças muito grandes, sobretudo na pasta da economia, né? O super ministério que deve ser criado na gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro, e isso pode sim acarretar muitas mudanças, tanto técnicas quanto administrativas, e podem ocorrer mudanças também em termos de política, em termos de política pública. E é preciso estar próximo, é preciso realmente estar conversando, abrir o diálogo para que estas mudanças ou que essas alterações aí na configuração, na forma do governo atuar, que isso não traga muito impacto para a Zona Franca de Manaus. Eu estava acompanhando mais cedo, por exemplo, Adriane, uma proposta que está ocorrendo aí lá no Congresso em relação justamente incentivos ao setor automotivo no Nordeste do país. E aí tem muitas questões colocadas pelos deputados que eles chamam o jabuti na árvore, né? Aquela situação que não estava na lei e colocaram. E isso é preciso ficar atento, é preciso ficar acompanhando. O nosso produtor Clauson Dutra tem informação para a gente aqui. O governador eleito, Wilson Lima, está na linha com a gente, Adriane Diniz. Vamos manter contato com ele. Bom dia, governador. Bom dia, Manuel Cardoso. Bom dia, Adriane Diniz. Estamos aqui em Brasília, estamos cumprindo uma agenda e estamos aqui à disposição. Nós estamos no ar pela FM O Dia e também pela TV A Crítica, governador, um local que você já esteve várias vezes, e passamos algumas informações, adiantamos algumas informações sobre o seu encontro com Eduardo Bolsonaro e a sinalização dele em relação ao compromisso do pai, o presidente eleito, para com a Zona Franca de Manaus. O senhor poderia confirmar essa informação e justamente o resultado dessa reunião, o que está sinalizado? Ontem eu fui nessa agenda com o Eduardo Bolsonaro, que é o filho do Bolsonaro, que tem sido um dos interlocutores dele, para que a gente pudesse abrir esse canal de diálogo para que nós tivéssemos a garantia de proteção da Zona Franca de Manaus e que tivesse também atendido alguns outros pleitos, como, por exemplo, a pavimentação da BR-319. E ele demonstrou o seu entusiasmo, assim também como o pai,
em garantir esses benefícios da Zona Franca e atender alguns pleitos. A gente falou sobre a BR-317 também, a BR-307, onde ele também esteve, e falou do carinho que tem pela região, e a gente já viu isso, a demonstração do pai dele pelo estado do Amazonas, e disse que esse é o caminho de proteção a essa região. Inclusive falou sobre a prorrogação da Zona Franca de Manaus, quando ele e o pai também votaram favoráveis à prorrogação da Zona Franca de Manaus. Então, assim, há uma disposição muito grande de que esse nosso modelo seja protegido, e é isso que a gente caminha, nesse sentido que a gente caminha, para que a gente possa ter continuar o que já está na Constituição, o que já é de garantia do nosso polo industrial de Manaus, que vem sendo, vez por outra, ameaçado. Agora, governador, vocês têm uma sinalização de um momento para reunir, um momento para que essa conversa com o presidente eleito Jair Bolsonaro possa acontecer? No próximo dia 14, nós vamos ter uma reunião com todos os governadores eleitos. E essa reunião vai ser realizada com o Paulo Guedes, que é o futuro ministro da Fazenda, e também com o Onyx Lorenzoni. E, inclusive, nós estamos articulando junto aos governadores do Norte para que a gente possa unir nossas bancadas, para que a gente possa ter uma força maior, para ter voz no Congresso, para ter voz junto ao governo federal, para proteger interesses comuns da região. E há uma expectativa de que nessa reunião do próximo dia 14 possa estar presente o Jair Bolsonaro. Ele está numa agenda muito intensa, com toda essa expectativa que tem no país. Ele deve ser submetido também a um outro procedimento cirúrgico. Há a expectativa de que ele esteja presente nessa reunião, mas ainda não está confirmado. Talvez esse seja o momento que a gente tenha para conversar com o presidente. Governador, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui na FM O Dia e também no Manhã no Ar. Muito obrigado pela disposição de atender a nossa produção a essa hora da manhã. Muito bom dia. De nada, eu que agradeço. Obrigado, Emanuel. Obrigado também a Adriane Diniz. Muito obrigado aos ouvintes e telespectadores. Um abraço. Está aí, portanto, a declaração aí do governador eleito Wilson Lima lá em Brasília. Emanuel, muito obrigada pela participação. Um ótimo dia para você e a gente se encontra amanhã. Por nada, Adriane. Bom dia e até amanhã. Até lá. Tchau, tchau. E mais de 22 mil beneficiários podem ter o Bolsa Família cancelado em Manaus. O problema é a falta de atualização cadastral. Quem traz outras informações para a gente é o Fred Rocha, que está ao vivo. Fred, essa atualização de dados deve ser feita até quando? Adriane, a atualização precisa ser feita até a próxima quarta-feira por essas pessoas interessadas. São aquelas classificadas nos grupos G5, C e G9. Inclusive, essas pessoas já teriam que ter feito aí este recadastramento, esta atualização no mês de setembro. No entanto, está sendo dada aí uma segunda oportunidade. Por isso, até os centros de referência de assistência social aqui na cidade de Manaus estão funcionando uma hora mais cedo para atender essas famílias que precisam fazer a atualização do cadastro, o CAD único. Esses centros, os CRAs, estão funcionando das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Portanto, as pessoas precisam ficar atentas e também buscarem aí o quanto antes esses CRAs para que elas possam fazer a atualização. Importante levar toda a documentação necessária, porque isso é primordial. Você pode até anotar aí a cópia do CPF, o título de eleitor, inclusive, é obrigatório estar tudo kit com a Justiça Eleitoral, um documento original com foto, carteira de trabalho das pessoas economicamente ativas na família, aquelas que têm um trabalho remunerado. Além disso, também a certidão de nascimento, também um comprovante de matrícula escolar das crianças ou jovens até 17 anos. Isto é obrigatório para receber, por exemplo, o próprio Bolsa Família, além também de um comprovante de residência atualizado, ou seja, dos últimos 3 meses no máximo, que é para poder a Secretaria de Assistência Social, também Direitos Humanos, a SEMAGE, saber exatamente onde aquela pessoa está residindo. A Secretaria aqui também é responsável por fazer esse cadastro dessas pessoas que precisam, porque elas estão desatualizadas e aí elas podem perder, inclusive, alguns benefícios, dentre eles o próprio Bolsa Família. Adriane.
Tá certo, Fred, muito obrigada pelas informações e até daqui a pouco. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco com informações da área policial. Um homem foi morto a tiros na madrugada de ontem. A gente vai falar também de um caso de um personal trainer que saía da academia e foi morto lá no bairro da Cachoeirinha. E uma mulher que estava sem dinheiro no assalto na Zona Leste acabou sendo executada por isso. Eu trago os detalhes em instantes, não saia daí.